Então vamos lá, né, meu povo? Vamos dando sequência ao nosso estudo de desapropriação, de intervenção do Estado. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar especificamente a parte de desapropriação comum, tá? Como eu já trabalhei com você aí as formas de desapropriação, agora você já consegue identificar como funciona, né? Qual é o motivo daquela desapropriação, como é que se indeniza, se tem indenização. Eu quero te mostrar o procedimento de duas formas de desapropriação, que na verdade das 4 que a gente trabalhou, somente desapropriação comum e desapropriação especial urbana possuem um procedimento legalmente estabelecido. A desapropriação especial rural, ela basicamente é exercida pela União de forma direta, ela identifica ali alguma área interessante para reforma agrária, alguma coisa, ela já desapropria, e convenhamos que a desapropriação com fisco nem tem muito o que falar, né? É pegar, mandar os caras pro cacete e vambora. Mas em relação à desapropriação comum e especial urbana, nós temos regras, nós temos uma forma de proceder. Como eu falei lá no primeiro vídeo dessa aula, esse vídeo aqui ele é muito mais específico, muito mais técnico, tá? Então, assim, a menos que o teu edital exija desapropriação, especificamente desapropriação e seus procedimentos, ou que você esteja fazendo um concurso bem complexo, bem difícil, né? Talvez esse vídeo não seja tão importante para você. Então toma cuidado, se você estiver fazendo uma prova tranquila, sei lá, às vezes uma prova de uma Fundação Carlos Chagas para um cargo de técnico judiciário, sabe? Não tô falando que é uma prova fácil, tô falando que é uma prova tranquila, é diferente, né? Se estiver pegando uma banca mais tranquilinha, assim, agora, pô, você tá fazendo uma prova com a VUNESP, por exemplo, que é uma banca que tá achando que é uma baita de uma banca, ela tem feito questões bem complicadas, ESAF, a CESP quando tá nos seus momentos áureos, FGV, dependendo do concurso, né, exame da ordem, essas coisas, então é bom você prestar atenção no que você está estudando, porque realmente esse assunto aqui é muito mais técnico, tá? Vamos lá, eu vou dividir esse vídeo, na verdade, em 2 momentos. Eu queria fazer um vídeo só, mas depois eu fiquei pensando, cara, vai ficar muito grande. Então eu vou fazer parte 1 e parte 2, porque a desapropriação comum, que lembrando, desapropriação comum é aquela que tem como motivo, né, necessidade pública, utilidade pública, interesse social, você não fez nada de errado, você não deu motivo à administração pública para ir lá desapropriar, mas por alguma razão você infelizmente tem a sua propriedade no local errado, na hora errada, sabe? E a gente precisa dessa região. A desapropriação comum é mais complicada, é mais complexa que nós temos. E essa desapropriação ela é dividida em 2 momentos. Existe uma fase chamada fase declaratória, que o próprio nome já diz, né? É a fase em que a administração pública dá início ao procedimento de desapropriação, mas ainda não acontece a desapropriação por si, tá? Então eu estou iniciando, eu vou declarar que eu vou desapropriar, eu vou realizar alguns procedimentos anteriores e depois eu tenho a fase executória. A fase executória já é, como o próprio nome também diz, a fase em que a desapropriação ocorre de forma definitiva. Então, por isso que eu vou dividir em 2 vídeos. Vamos dividir a parte 1, a fase declaratória, e a parte 2, a fase executória, porque eles são bem específicos, bem detalhados mesmo, tá? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos para a primeira fase, a fase declaratória. O que eu preciso saber aqui num primeiro momento? A fase declaratória, ela somente pode ser feita, só pode ser iniciada pela administração pública direta. Presta atenção nisso aqui, porque a fase declaratória, que é o momento em que você tem um ato administrativo declarando o início do procedimento de desapropriação, ela só pode ser produzida, exercida pela administração direta, União, Estados, DF e municípios, tá? Então, aqui não tem autarquia, aqui não tem, sei lá, fundação pública, não tem concessionária, não tem ninguém. Somente a própria administração pública. Até porque esse aqui é um ato administrativo, e esse ato administrativo ele vai ser decorrente do poder normativo, né? Então, é um ato que a gente tem essa competência, essa característica de ser dado a chefes de executivo e a pessoas específicas. Aqui, no caso, somente realmente a administração direta pode iniciar. Então, o início da fase declaratória se dá através de um ato declaratório, né, de um ato administrativo declaratório, avisando, olha, nós vamos desapropriar tal propriedade, tal região, por tal situação, por tal motivo. Esse ato inicial, ele é muito importante que você entenda o seguinte. Nesse ato inicial, eu digo qual é o alvo do meu ato, então já vou dizer qual é a propriedade ou quais são as propriedades e que tipos de propriedade são atingidas pela minha ação. E também eu já tenho que determinar aqui o motivo que me levou, a razão que me levou a proceder dessa forma. Você vai entender o porquê disso, mas aqui eu preciso enquadrar em necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Quando eu falo administração pública, tá? Não é você fazendo prova, fica tranquilo. A questão ela vai dizer para você que a desapropriação se deu por necessidade, utilidade, não se preocupa com isso. Mas
Aqui a administração precisa fazer isso. Então o ato declaratório tem que determinar ali, o ato inicial de declaração de desapropriação tem que determinar a propriedade e a razão, né, o motivo que levou aquilo. A partir do momento que essa declaração de desapropriação é feita, eu não tenho uma desapropriação ainda iniciada. Na verdade, eu vou produzir apenas uma notificação, um aviso para o proprietário dizendo: olha, a sua propriedade está muito próxima de não ser mais sua. Só que assim, entre a declaração e a efetiva execução da desapropriação, muita coisa pode acontecer, muito tempo vai passar. Eu te garanto que não vai ser de um dia para o outro, tá? Então assim, a partir do momento, no momento exato em que você publica e produz efeitos do ato de declaração, passa a trazer, eu falei a palavra efeito até antes da hora, em que você produz a vigência, né, e pode produzir ali ações dentro da administração pública, passam a trazer alguns efeitos esse ato. Então, na verdade eu coloquei desapropriação aqui, mas o certo seria efeito da declaração, tá? Perdão, deixa eu dar uma corrigida aqui. Efeito da declaração. Porque a partir do momento que você declara o momento desapropriatório, declara a intenção de desapropriação, alguns efeitos vão acontecer que são: primeiro, o direito de penetração na propriedade. Eu sei que o nome é escroto, o nome é feio, mas a verdade é essa. A partir do momento que a administração pública declara interesse em desapropriar a sua propriedade, ela passa a deter um direito de penetração na propriedade. O que significa isso? A partir daquele momento, os agentes da administração pública, os agentes públicos devidamente competentes, eles poderão penetrar a propriedade alheia, que ainda é sua, convenhamos, para realizar alguns atos necessários para a desapropriação. Por exemplo, tirar medidas, análise de qualidade de solo, sabe? Então, eu preciso penetrar na propriedade para poder ter acesso ali a algumas informações essenciais que normalmente não estão registradas na prefeitura, né? Normalmente não estão registradas nas plantas. Até porque no Brasil a gente caga para planta, né? Você não tem planta de porra nenhuma em lugar nenhum. Eu não falo planta, plantinha. Eu falo planta alta, planta baixa, planta hidráulica, planta elétrica. A gente não... No Brasil, a gente infelizmente não valoriza isso. Deveríamos, né? Você vai fazer uma obra, fica um inferno, você não sabe onde é que tem instalação elétrica direito, tem que ficar descobrindo. Mas, sabe, você vai dizer assim: ah, mas dá uma aqui na minha cidade tem. Porra, graças, milagre, porque eu morei em várias e não conheço nenhuma. Mas a ideia da declaração é esse direito a administração pública tem de penetrar a propriedade e realizar atos essenciais para a desapropriação. Também não é direito de penetração do cara poder entrar na tua casa, usar tua piscina, fazer festa, não é isso. Ele vai entrar para tirar medidas, para analisar se o solo tem qualidade, se o solo está preparado para segurar determinado peso, sei lá, tipo de construção, verificar se no entorno tem alguma coisa, proteção ambiental, não sei. Se bem que proteção ambiental é fácil para eles descobrirem, né? Mas qualquer coisa que eu precisar, tá? Qualquer coisa que eu precisar confirmar medidas vai ser aqui. O segundo efeito natural que nós temos, e talvez um dos mais importantes deles, seja a chamada fixação do estado da propriedade. O que significa isso? Significa que a partir do momento que a administração pública declara o início do procedimento desapropriatório, ela está fixando o estado em que a propriedade alvo do ato se encontra naquele momento. Vamos lá. Imagina que aqui é o dia A, que é o dia em que eu declarei a desapropriação. Aqui é o dia B, em que eu executei a desapropriação. Nesse meio tempo passou um ano. Claro que uma das coisas mais importantes para executar é indenizar. Lembra que a indenização tem que ser prévia? Então a indenização é definitivamente o ato de execução mais importante do nosso processo. Agora, vamos lá. Eu declarei aqui e só executei um ano depois, só te indenizei um ano depois, você não é trouxa, você é um cara inteligente. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer um monte de obra. Vai fazer um monte de instalação, vai fazer um monte de coisa aqui nessa casa. Para quê? Para esse valor que, né, inicialmente serviria como base de cálculo para a indenização, aumentar ao longo do tempo. Então, você vai fazer um monte de obra desnecessária, asquerosa, imbecil. Você vai falar que tudo que é necessário, tudo que é útil, autorizado, você vai inventar desculpa. Vai fazer tudo que for possível para poder valorizar mais a sua propriedade. Que aí, quando a administração for indenizar, o cálculo está atualizado, né? O valor está atualizado. Pois é, a questão é que a administração pública não é tão burra assim. A partir do momento em que ela declara o estado da propriedade, e eu, né, vou querer apagar, vou ficar meia hora apagando aqui. A partir do momento que ela estabelece que ela vai desapropriar, ela está dizendo para você o seguinte: olha, eu vou desapropriar daqui a 1 ano, 2, não importa, mas do jeito que a propriedade se encontra hoje.
O estado que ela se encontra está fixado. Então não interessa se você fizer a obra, você pode fazer o que você quiser, querido. Pode inventar o que você quiser. O valor é o valor de hoje, não o valor de daqui a um ano. Então esse status aqui é muito importante, tá? A ideia é que eu não vou me preocupar com o que aconteceu após a desapropriação. Vou me preocupar com o que aconteceu antes. Agora, não se esqueça da aula passada, do vídeo passado. Podem ocorrer benfeitorias. Se as benfeitorias forem necessárias e úteis, desde que devidamente autorizadas, vão entrar no cálculo. Então, na realidade, vamos voltar para o A e B aqui, ó, declaração e execução. Entra o valor da propriedade fixado no momento da declaração, somado às benfeitorias necessárias e as benfeitorias também úteis devidamente autorizadas. Tranquilo? Então, ó, o valor desse momento somado às benfeitorias necessárias e úteis devidamente autorizadas durante esse processo. Então vai ter um segundo valor aqui, claro, se tiver benfeitoria nesses quadros aqui. Tá? Então vai ter um aumento? Vai. Só que presta atenção, é benfeitoria necessária e a benfeitoria útil autorizada. Então não vai sair construindo igual um retardado achando que isso vai aumentar o valor indenizatório a receber, pelo amor de Deus, tá? E por fim, passa a correr um prazo decadencial, não é um prazo prescricional. Você vai entender o porquê que isso é um destaque interessante, para que a administração pública venha executar. Porque calma lá, também eu não posso declarar a desapropriação aqui e 30 anos depois executar. Aí você vai ficar 30 anos vivendo na miséria, porque você não pode construir, não pode fazer nada, não pode usufruir, não pode vender a tua propriedade, que a administração declarou o interesse. Pera lá, né? Então, a partir do momento, também não é só benefício que essa declaração traz. Ela traz o benefício de penetração, benefício de fixação, mas cria um prazo decadencial para a ação do Estado. E aí, me permita apagar a tela inteira, mas se você estiver anotando no caderno, você vai colocar aqui embaixo a informação, tá? O que eu quero que você saiba? Quando se trata desse prazo decadencial, aqui é que entra a importância, lá no ato declaratório, estabelecer o motivo. Porque se por acaso o motivo da declaração, o motivo desse procedimento for necessidade ou utilidade pública, o prazo prescricional, ou desculpa, decadencial é de 5 anos. Então, se na declaração o motivo foi necessidade pública ou utilidade pública, a administração vai ter 5 anos para poder executar efetivamente essa desapropriação. Então, A de novo e B. Aqui podem correr até 5 anos para que a administração pública venha executar. Se depois de 5 anos não executou, decai o direito, né? Direito decadencial. Agora, se for por interesse social, que a gente considera algo muito mais sério, né? A administração pública vai ter 2 anos para executar. Então, por que é importante você identificar na questão qual é o motivo? Porque se a questão falar de prazo, o motivo ele vai ser responsável por determinar o prazo de ação. Então, se for interesse social, construção de aeroporto, sei lá, 2 anos é o prazo que eu tenho. Até aí de boa? Beleza. Ó, por que o prazo é decadencial? Porque apesar de tudo, se a administração pública declarou e não executou no prazo, vou colocar prazo aqui porque depende, né, 5 ou 2 anos, não é que ela fica proibida de decretar de novo. Porque se fosse um prazo prescricional, prescrevia o direito, acabou, ela não ia poder mais. Tecnicamente, tá assim. Tecnicamente não, né? Não tecnicamente. Se for tecnicamente, eu estaria errado em falar isso. Mas só para você entender. Se fosse um prazo prescricional natural, a administração não realizando a execução da desapropriação, ela não poderia fazer mais nada. Então, basicamente, você ficaria livre. Nunca mais você ia sofrer desapropriação. Aqui não. Pode a administração pública novamente declarar um procedimento desapropriatório sobre a mesma propriedade. Dalma, então qual é a importância do prazo decadencial? É que entre uma declaração e outra existe um prazo de carência, uma carência de 1 ano. Percebeu? Então, por isso que é importante saber que o prazo é decadencial. Apesar de o prazo decair e a administração ter perdido o efeito daquela declaração, ela pode voltar a declarar sobre a mesma propriedade, sem problema, desde que ela espere 1 ano. Aí, amigo, tu vai fazer o quê? Nesse 1 ano aqui, sabendo que a administração, pronto, agora resolveram ligar uma máquina aqui, deve estar vazando o barulho aí para poder ajudar muito o nosso trabalho. Aí, meu amigo, você não é trouxa, você vai fazer o quê? Nesse 1 ano, tu vai fazer tudo quanto é obra, benfeitoria útil, necessária, desnecessária, idiota, voluptuária, que você puder.
Porque quando a administração pública fizer essa nova declaração, é uma nova fixação de estado, é uma nova situação. Então, o valor que era aqui, X, ele vai ser um valor Y, o valor é diferente. Então, assim, é interessante você observar que durante esse um ano, tudo que você fizer vai ter que entrar, porque o estado da propriedade é fixado de acordo com essa nova situação, não de acordo com o que era antes, beleza? Então, ó, quando se fala em fase declaratória, deixa eu apagar aqui pra gente, né, terminar isso, eu preciso lembrar de legitimidade, quem é que pode declarar, então somente a administração pública direta. Eu preciso lembrar efeitos, fixação de estado da propriedade, a direito de penetração na propriedade e a questão de prazo, e eu preciso lembrar do prazo decadencial, lembrando que se esse prazo for decadencial, se esse prazo for extrapolado, não se esqueça que existe uma carência de um ano. Essa carência é de um ano independentemente do motivo. Ah, era 5 anos de prazo, 1 ano de carência. Eram 2 anos de prazo, 1 ano de carência, tá? Então, cumprindo o que eu falei no começo do vídeo, para não ficar muito grande, vimos a fase declaratória. Da declaração, nós precisamos terminar, executar, execução desse ato. Então, para a gente poder executar a desapropriação, nós vamos para uma segunda etapa e nós vamos estudar essa etapa daqui a pouco, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta.